Olá, aqui é o programa Mães que Clamam pelos Seus Filhos. Nós estamos aqui para apresentar um outro programa bem atualizado, que se chama Estamos Realmente Prontos Antes da Vinda de Cristo. Mas antes que vou continuar nesse tópico, eu gostaria de convidar você e nosso Deus para que nós podamos fazer uma oração. Querido amado Pai, Tu és um Deus todo-poderoso que quer nos preparar para a vinda de Seu Filho, que Tu podes realmente ter êxito através da nossa vida, em nossa vida, para que possamos estar todo preparado, purificado para a vinda de Cristo e sejamos prontos para ser levados por Ele para a vida eterna. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, a questão é, estamos realmente prontos ou prontas antes da vinda de Cristo? Ele está vindo, quer queira ou não, quer creia ou não, ele vem. E agora a questão é conosco. Estamos prontos para recebê-lo? Por isso, gostaríamos que nós possamos nos preparar em tempo. E de que maneira nós temos que estar pronto. E essa é uma questão muito importante que seja resolvido ainda antes da sua vinda. Eu gostaria de usar essa parábola aqui, dizendo que Jesus contou para ilustrar o que vai acontecer com a gente. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas. Ele gostava de contar parábolas, né? Para poder ilustrar algo com coisa conhecida, as coisas espirituais que para nós não são tão conhecidas assim. Ele dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois, os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vindo para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então diz aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, então, para as encruzilhadas dos caminhos e convidaram para as bodas a quantos encontrados, a qualquer um. E saindo eles, servos pelas estradas, reunindo todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, feliz na vida, né, para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Isso faz parte da festa. E ele obedeceu, não tinha como argumentar com ele. Então, ordenou o rei aos serventes, o amarra de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, para poder fazer parte da bodas do seu filho, tem que vestir a veste nupcial. E essa veste nupcial é a justiça de Cristo. Sem justiça de Cristo, você não entra nas suas bodas, para a qual ele quer nos buscar. Jesus vai nos buscar para a sua boda com sua noiva, né?
Mas precisamos ter essa veste nupcial antes de entrar no céu. Isso na entrada, né? Antes que... Quando foram convidados, foi dado a veste nupcial para quem queria vir. Então, isso é muito importante que isso ocorra antes do evento que nós vamos estudar hoje. E daí, o que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso nos acompanhar para toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, ele não muda realmente a nossa vestidura branca que nos deu agora. Ele apenas o fixa para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Então, aqui nessa vida, vamos atingir um caráter perfeito, para ter vitória total em todos os aspectos. E nós temos que nos cobrir com o caráter perfeito de Cristo. Porque nosso caráter não presta, é totalmente defeituoso. Com isso, não podemos herdar a vida eterna. Então, nós estamos em dilema. Realmente não tem chance de ter vida eterna, a não ser que você aceite o caráter perfeito de Cristo em você e em mim. E assim, com o caráter dele, que nunca manchou, que nunca pecou, ele dá de presente para nós. Gratuitamente, ele nos dá o seu caráter perfeito. E essa é a vestidura, a veste nupcial, que se equipara com veste nupcial para poder entrar na festa do rei, para seu filho. Esse rei simboliza Deus Pai. E o filho é o próprio Jesus. Ele estava se referindo. Ele fala em parábolas, mas ele subentende de quem sejam esses personagens. Não é verdade? Então, por isso nós temos que nos preparar. E para ter uma vitória total em todos os aspectos da nossa vida. Deus não aceitará coisa alguma a não ser pureza e santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter, para sempre excluirão o céu, com todas as suas glórias e tesouros. Realmente, Deus espera muita coisa impossível para nós podermos fazer. Só tem uma possibilidade, única, é aceitar o que Cristo quer nos dar para a gente. A sua vida perfeita, a sua obediência perfeita, ele vai te dar de presente para nós. Só queremos aceitar isso e vivê-la a vida justa que Jesus teve. Mas como isso acontece? Não mais eu, e sim Cristo vive em mim. E ele que vai realizar tudo, através de mim e de você. O caráter precisa ser mudado hoje. É uma decisão que tem que ser tomada agora. Porque quando Cristo vier, nosso corpo deverá ser transformado e feito segundo o seu corpo glorioso. Isso sim, isso vai ser transformado quando nós fizermos de tudo para manter o nosso corpo saudável, em perfeita estado de saúde. Mas o caráter vil não se tornará santo então. A transformação do caráter precisa ocorrer antes da sua vinda. Nossa natureza precisa ser pura e santa. Importa possuir a mente de Cristo para isso, né? Se você tem a mente de Cristo, você vai ter natureza pura e santa, de modo que ele veja com prazer sua imagem refletida em nossa vida. Nós só, na ocasião da sua vida, temos que estar pronto. Na verdade, um pouquinho antes. Antes da porta da graça fechar. Porque quando a porta da graça fechar, não tem mais graça para nos perdoar. Nós temos dois tipos de graças. Tem que ocorrer com a gente. A graça perdoadora e a graça habilitadora, capacitadora, como se diz.
A graça perdoadora vai ter o fim na sua porta quando for fechado, né? Mas a graça capacitadora ainda vai continuar depois, se você fez uso antes a graça perdoadora e habilitadora antes para poder vencer todos os nossos defeitos de caráter, seja adquirida ou cultivada, ou os dois. A mudança da terra para o céu não mudará o caráter dos homens. A felicidade dos remidos no céu resulta do caráter formado nesta vida segundo a imagem de Cristo. Os santos do céu terão sido primeiros santos na terra. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Está muito impregnado de mim, sou que sou, não tem jeito. Né? Se a gente pode... Tem pessoas que afirmam assim, se chegarmos a essa decisão, certamente deixaremos de alcançar a vida eterna. Ponto final. Não tem como. A impossibilidade está na nossa própria vontade, na verdade. Se não quisermos, não venceremos. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Nós temos todas as possibilidades de remediar nossos defeitos de caráter. Tem sim. Por quê? Vamos comparar a graça e pecado, um lado do outro. De onde vem a graça? De onde vem o pecado? Se a graça vem de Deus, então a graça é toda poderosa. Se o pecado vem do inimigo, do Lúcifer, do Satanás, ele não é todo poderoso. Então, nós consideramos o pecado mais poderoso que a graça. Está certo isso? Não acredito, porque a graça de Deus sobreabunda onde abunda o pecado. Então, ele é muito mais abundante, porque ele é muito mais poderosa. E isso já traz uma alegria enorme, sabendo que a graça é muito mais poderosa que todos os nossos pecados. E a graça de Cristo, vamos vencer, sim, cada defeito de caráter. Cada pecado que nós ainda estamos praticando. Nós temos que vencer e conseguiremos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Então, não há nada que nós não podemos vencer. Se você acreditar que você não vai vencer o pecado até Jesus voltar, você está perdido com essa crença. Estamos nos preparando para encontrarmos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, que há de aparecer nas nuvens do céu, para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Quando ele vier, ele não há de purificar de nossos pecados e remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Veja só o que desafio nós temos pela frente. Nós temos que aproveitar ao máximo a graça que está disponível agora, porque nós temos ainda que vencer muita coisa. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão, então, o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados, justos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará, então, por eles, para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Nenhuma obra vai ser feita nesse sentido. Então, não na ocasião da vinda de Cristo. Tem que ser já pronto, limpinho, e um caráter simétrico e santo, antes que Jesus volte. Então, o refinador não se assentará para prosseguir no seu processo de purificação na sua vinda, para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser feito nessas horas da graça em que ainda estamos. É agora que essa obra deve ser feita em nós.
Permita que o Espírito Santo possa trabalhar em você enquanto ainda está aí. Ele está se retirando, muita gente está rejeitando a influência dele. E mais ai de você que o Espírito Santo não vai mais trabalhar em você, porque a graça, o período da graça terminou. Aqui em Apocalipse diz assim, tá? Diz-me ainda, disse o apóstolo João quando ele recebeu essa visão. Né? O anjo estava instruindo para ele. Não ser as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Imagine ele falando isso 2000 atrás, agora muito mais próximos ainda. Continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Aqui é um veredito já, ultimato. Cada um já recebeu a sentença. Isso bem na hora da porta da graça fechar vai ser dito esse veredito. E logo, quando isso acontecer, a palavra de Deus diz assim, e eis que vem sem demora, já logo em seguida ele já volta, depois desse veredito. Como está a galadão que tenho para retribuir para cada um segundo suas obras. Então, o galadão, a recompensa é dado conforme o que temos feito. Então, o juízo investigativo já foi feito antes, e daí o galadão, a sentença vai ser dada, porque está totalmente investigado se temos sido fiel às promessas de Deus, aos seus reclamos de Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade, né? E tem seguido lado a lado com Cristo. E ele vê isso. Ele vai avaliar o quanto você valoriza o dom gratuito da salvação. Eu sou Alfa e Ômega, e o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Sim, quando a gente se arrependemos e confessamos nossos pecados e aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, ele nos deu um presentaço, eu posso dizer assim, a vestidura branca, que é o passaporte para poder, com ele, com essa vestidura, ir para o céu. Sem essa vestidura branca, você não vai entrar no céu. Essa vestidura branca representa a vida perfeita, a justiça de Cristo, que vai nos cobrir. Depois que nós fomos purificados de todo o pecado com seu sangue antes, para poder, porque senão vai manchar a vestidura branca por dentro. Isso ele não vai cobrir com vestidura branca, cobrindo os teus pecados, que você continua acariciando. Isso não vai fazer isso. Vai sujar a sua vestidura branca, tecelada no céu. Não pode ter uma tecelagem humana ali. É só tecelagem celestial, essa vestidura branca vai te dar de presente. Esse dá direito à vida eterna. A justiça de Cristo, a vida perfeita de Cristo, ele dá de presente. Porque a nossa vida não tem como. Né? Então, nós temos que aceitar esse dom gratuito maravilhoso que Cristo quer nos dar liberalmente. A todo aquele que aceitar. E aí, essa vestidura branca, então, a gente já estamos com essa vestidura branca, né? E cobrindo com a justiça de Cristo, e a gente pecamos ainda, a gente suja a vestidura branca. E o Satanás também joga lama de impureza sobre nós também. Mas a gente vai, entre as 7 erros, vamos saber lidar com essa vestidura branca, de tal maneira que tanto a gente lava com seu sangue, a gente estão tão puros e tão capacitados a não mais sujar mais essa vestidura branca, e a gente consegue manter esse limpinho até Jesus voltar. Se tiver uma manchinha nessa vestidura branca,
você não vai ser levado para o céu. Então, é um desafio, mas isso só com o poder do Espírito Santo nós podemos conseguir manter esse vestidura branca limpinho até Jesus voltar. Com todas essas faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarar: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Amém? Aí, outro texto que gosto muito de compartilhar também, que relata muito bem como vai ser lá no céu. É uma visão que o apóstolo João teve, e ele relata como será o nosso futuro, nosso destino. Ele diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, com palmas nas mãos, sinal de vitória. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que adoração de gratidão, ação de graças estão praticando aqui. Aí, um dos 24 anciãos tomou a palavra, dizendo, ele dirigindo para o apóstolo João: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O apóstolo João lhe respondeu: meu senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavando suas vestiduras e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, eles passam por tanta tribulação, que na tribulação é tão fácil não ser fiel, porque a gente vai passar por situações tão terríveis e vão sofrer muito, que a tentação é tão grande de desistir e não ser fiel. Mas não, eles ficaram fiéis. E se eles têm sido viciados ou por descuido, eles pecaram, então eles foram para Jesus, lavando suas vestiduras e os alvejaram no sangue do Cordeiro, sempre. E eles mantinham sempre bem limpinha essa vestidura branca. E foram tão treinados, tão habilitados, que chegou um momento que eles conseguiram manter-se puros, limpos, alegres, felizes, em paz, e puros e santos, que não foram mais capazes de ofender o Senhor uma única vez mais, e pecar, e transgredir os 10 mandamentos e outros mais. Certo? Eles conseguiram, com o poder da graça de Cristo, com a presença plena do Espírito Santo em nosso ser, foi possível manter-se fiel até a porta da graça fechar, e aí estavam prontos para receber Jesus logo em breve em seguida. Jesus transformará o corpo mortal, mas não o caráter. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta vida. Não haverá modificação de caráter quando Cristo vier. A edificação do caráter deve prosseguir durante o tempo da graça. Dia a dia,
suas ações são registradas nos livros do céu. E no grande dia de Deus, eles serão recompensados segundo as suas obras, pela sua dedicação em manter o dom gratuito da salvação através do caráter de Cristo e a vida perfeita de Cristo. Bom, agora tem esses aqui, podemos tomar nota. Se vos alienasses e deixasse ser cristãos bíblicos, convertei-vos, ainda dá tempo. Tá? Vamos aproveitar, vamos nos converter, agora é o momento. Não deixe para depois, pois o caráter que é apresentado no tempo da graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis ser o primeiro na terra. Os traços de caráter que nutris na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Vai mudar. Com o mesmo caráter que você faleceu, ou vai ser o mesmo caráter quando você ressurgir. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vida. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária será determinando nosso destino. Né? Então, nosso caráter vai determinar o teu destino. Mas quem vai nos transformar? Quem vai nos santificar? Nós precisamos ser santos aqui para poder ser santo lá no céu. Porque lá só vai ter santidade. Porque o inimigo, ele foi expulso, né? Porque ele não praticava santidade. Deus não quer repetir outra vez a mesma confusão que teve com Lúcifer lá no céu. Ele quer ter uma nova ordem mundial que ele estabelecer com justiça, com amor, com alegria, com paz. Tá? É o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, vossa alma, nosso corpo sejam, então, conservados íntegros e irrepreensíveis quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes, temos que estar já conservados íntegros e irrepreensíveis até essa ocasião. E quem vai fazer isso? É que vos chama. Quem? O próprio mesmo Deus da paz que vai fazer isso. E o qual também o fará. É essa promessa que Deus está dando para nós. Vamos aproveitar isso, essa possibilidade, dessa ajuda que Ele quer nos oferecer. Ele quer nos preparar. Sua graça, ó meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça. É a graça que vai nos habilitar para nos santificar, nos aperfeiçoar no caráter de Cristo, que nos foi dada em Cristo Jesus, o qual também nos confirmará até o fim, para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Outra vez. Para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda antes. Né? Então, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, o Espírito Santo, o próprio Deus, né, há de completá-la até quando? Até antes do dia de Cristo. Tem que ser completada antes. Essa boa obra de transformação, de santificação. O Espírito Santo vai fazer. Então, que Deus vos abençoe e te guarde e te dá constantes vitórias para poder alcançar esse preparo todo que nós precisamos ter até antes da vinda de Cristo. Se bem entendido, até antes da porta da graça fechar. Mas logo em seguida, depois da porta da graça fechar, todas as pragas foram derramadas, logo aí Jesus voltaria. Então, sejamos preparados, vamos nos preparar, falta pouco tempo, agora vale a pena, agora estamos na reta final, vamos colocar a sua família em ordem e contigo mesmo também está em ordem, amém? Vamos pedir que Deus possa nos
nos preparar e completar a boa obra que nos começou em nós até naquela ocasião, justo antes de Cristo voltar. Amado Pai, nós estamos aqui muito apreensivo diante dessa mensagem. Isso realmente faz com que a gente sentimos a necessidade que o Senhor intervenha, porque nós não vamos conseguir nos preparar. Não seríamos capazes de estar pronto até que Jesus volte. Por isso, pedimos que tu possa derramar o teu Santo Espírito sobre nós. E esse Santo Espírito possa tomar conta de todo o nosso ser. E pode nos transformar e nos habilitar a viver a vida perfeita de Cristo em nós. E estamos muito dispostos que o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Faça isso mesmo, Deus, porque não quero perder o céu. Eu quero evitar o inferno, eu quero ganhar o céu, a todo custo, com o teu poder. Obrigado. Esse é teu desejo, e esse é nosso desejo também, a partir de agora, decididamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, que seja Deus bem juntinho com você, dando essas constantes vitórias, de graça em graça, glória em glória, até que possamos dizer: eis o Redentor que esperávamos, estamos prontos para recebê-lo. Amém?